gostaria que nessa noite, o seu objetivo é sair daqui com mais intimidade com Deus. Às vezes você entrou aqui nessa noite precisando de ouvir uma palavra. Às vezes você entrou aqui nessa noite para falar com o Senhor apenas que você precisa dele. Não sei a forma que você entrou aqui. Por isso eu quero que você curve sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria de pedir silêncio, por favor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E eu gostaria que não fosse a minha oração. Eu queria que você falasse para Deus o que você veio fazer nessa noite. Qual é o seu objetivo aqui nessa noite? Eu lembro que sexta-feira nós tínhamos um tema. Cada ministração tinha um tema, mas Deus tomou uma direção aqui. E foi uma coisa tremenda, que pessoas diferentes. O tema central era oração, santidade, fervor. Oração, santidade, fervor. Porque nós precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos mais de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu sei que, Senhor, ó Deus, ó Pai, o Senhor não tem compromisso, Senhor, ó Deus, com qualquer um de nós que esteja aqui, Pai, para ministrar a palavra. Eu sei que o teu compromisso, Senhor, ó Deus, é com a palavra do Senhor, é com as vidas, ó Deus, ó Pai, que está, Senhor, ó Deus, ó Pai, necessitadas. Por isso, Senhor, ó Deus, eu te peço apenas que usa, Senhor, ó Deus, ó Pai, a minha vida como canal de bênção. Meu Deus, ó Pai, que esta palavra, Senhor, ó Deus, seja, Senhor, ó Deus, para alguém, Senhor, que vá de encontro a alguém e faça transformação, que faça uma mudança, Senhor, ó Deus, na forma de pensar, na forma de agir, e até mesmo, Senhor, ó Deus, ó Pai, que faça algo extraordinário, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu bel prazer, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê, Pai, o alimento de cada dia, nos dai o pão, Pai, de hoje, porque, Senhor, ó Deus, nós precisamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Capítulo 18, verso 41. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 41. Glória a Deus. Está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de grande chuva. Só esse texto. Vou ler novamente. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de abundante chuva. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, assim como a corça, Senhor, suspira pelas águas, que assim seja nossas
vidas, ó Deus, ó Pai, sedentos, Senhor, ó Deus, dessa abundante chuva que o Senhor tem nos dito, dessa grande chuva que o Senhor tem nos prometido. Por isso, Deus, peço a Ti, Pai, que haja nessa noite, Senhor, na vida de cada um de nós, um grande ruído, que venha sobre nós, ó Pai, a chuva do Senhor, que venha sobre nós, ó Pai, que nós hoje nessa noite sermos terra seca, Senhor, sedento por essas águas. Pedimos ao Senhor, Pai, manda chuva sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louve o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro que quando eu li esse texto, eu estava em uma cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eu tinha lido esse texto umas 50 vezes, a primeira parte, e eu lembro que eu estava lá em uma montanha, um lugar bem alto, e eu lembro que estava um dia muito quente, e Petrópolis não é um lugar assim, é um lugar típico, lá é fresco, lá é um lugar gostoso, e nesse dia estava muito quente. E eu lembro que no alto de uma outra montanha de frente, veio aquela brisa gostosa da chuva. E a gente sente o corpo ficar mais leve, a respiração melhora, vem um ânimo, vem um novo ânimo. E quando eu comecei a estudar essa palavra, Deus me deu um novo ânimo. E eu quero que vocês sejam alcançados por esse novo ânimo de Deus na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu disse aqui sexta-feira, numa ministração que eu trouxe aqui, porque o que a gente conquista aqui na terra é nosso, o que a gente conquista aqui na terra vai ficar aqui na terra, mas tem coisas que a gente conquista no reino de Deus e é eterno. Então vamos buscar o que é eterno para nossas vidas, amém? Então vamos, sem demoras, a palavra do Senhor, ela nos conta um contexto histórico de uma cidade, de uma nação, e aquela nação ela estava dividida por causa de uma palavra, por causa de uma determinação de Deus. E aquela nação ela foi dividida em dois reinos, o reino norte e o reino sul. Nesse contexto nós estamos falando aqui no reino do norte, e ele agora está sendo reinado por um homem chamado Acabe. Esse rei Acabe, ele já pegou de uma linhagem toda avacalhada. Os seus antepassados fizeram tudo o que era mal diante do Senhor. O seu avô reinou 7 dias, porque profanou o templo de Deus. O seu avô, assim também, reinou 5 anos, 7 anos, e também foi retirado do trono. Então ele veio de um reinado muito conturbado, mas ele colocou no coração, ele falou assim: olha, eu vou fazer o que é bom diante de Deus. Muitas das vezes a gente vê Acabe como um homem mau. A gente olha para Acabe e fala assim: Acabe foi bobo, mas Acabe ele era bom, ele tinha no seu coração algo bom. Enquanto o reino do sul estava prosperando, o reino do sul evitava as guerras, o reino do norte, todo o tempo ele era bombardeado. O reino do norte, todo o tempo ele estava sofrendo uma opressão. O rei da Síria, todo dia, intentava contra Israel. Era tempos já de dificuldades, e ele vai começar a reinar. Meu amado, você quer ver uma dificuldade, é sobressair em algo que já está difícil. Você já pegou alguma situação na sua vida que já está tudo difícil, aí você vai tentar resolver. Às vezes você já está no seu limite com aquela situação, mas você tem que tentar resolver. Assim foi Acabe. Chegou até ele um reinado de uma grande nação, por mais que ela estava dividida. E o que Acabe fez? Foi lá e fez alianças políticas, até mesmo com o reino sul. Eles eram irmãos de uma mesma causa, eles eram irmãos de um mesmo Deus. Então Acabe, ele vai lá e faz as boas alianças. Acabe faz planejamentos de comércio para alcançar outros lugares. E começa tudo muito bem. O problema das pessoas boas, na maioria das vezes, que
que as pessoas boas são omissas. As pessoas boas se escondem. E assim foi Acabe. Acabe se escondia das pelejas. Ele era um homem bom, tinha boa intenção. Reconstruiu aquilo que tinha estabelecido pelos profetas. Mas em um determinado momento, na dificuldade, meu irmão, a gente cansa. Já viu aquele ditado? Estou dando murro em ponta de faca. Em um determinado momento a gente vai pedir água, vai cansar, vai ficar fadigado. E ele começou a se cansar. E ele começou a ficar estarrecido com aquela situação. Nada muda. E às vezes nós estamos esperando que alguma coisa mude para a gente ter um novo ânimo. Isso já era um período difícil. E um determinado momento ele abre as portas para muitas coisas. E veio dentro dessas coisas uma esposa. E ela trouxe consigo uma cultura diferente. Lembrando que Deus já tinha dito, desde a época de Moisés: não casará um israelita a um estrangeiro. Ele casa-se com uma estrangeira. E aquela estrangeira traz para dentro do reino de Deus toda a sua cultura. Um Deus, Baal e Astarote. Em tempos difíceis, é fácil, a gente quer correr para tudo que é lado. Qualquer solução possível é bom. Você já viu algo inacreditável? É uma pessoa que tem um financiamento e paga o financiamento no cartão. Imagina, não é nada bom, né? Você tem um financiamento e refinancia ele no cartão de crédito. Você está apaziguando, mas não mudou nada. Continua terrível. E a situação dele foi essa. E ele foi omisso às suas responsabilidades. E agora ela começa a reinar sobre a cidade. E ele estava num lugar até muito bom, privilegiado. O relevo não era muito bom, porque lá a parte mais das campinas, mas as campinas dava grãos. Eles tinham feito grandes, ele estava perto de grandes hortas. Então não faltava suprimento. Mas assim, mesmo na dificuldade, ainda pode ficar pior. Porque Deus, quando viu ele começando, Deus gostou do que viu e falou: vou ser com ele, vou quebrar a maldição que estava dos pais da sua geração. Mas ele começou a entristecer o Senhor e se afastou de Deus, e Deus também se afastou dele, e a dificuldade ficou ainda pior. Há um outro ditado que diz: se com Deus está difícil, sem Ele é pior. Se isso está difícil, meu irmão, sem Deus estaria muito pior. Porque uma coisa eu aprendi, porque nada está fora do controle dele. Aquela situação toda estava no controle dele. E um certo dia ele tinha que ir para uma guerra. E nesse dia marcou o reinado dele. Ele tinha que ir para uma guerra. E ele chamou 401 profetas para profetizar aquela causa. Sabe o que aconteceu? 400 profetas falou que ele ia ganhar a guerra. Mas teve um, que era um dos últimos, um dos menores, levantou e falou: tu cairás. E ele rompeu de vez com o Senhor. Porque que Deus é esse que vai predizer a minha derrota? E ele ainda, o profeta ainda disse: olha, se tu fizeres bem, colherás o bem. Se tu fizeres mal, colherás mal. E ele rompeu com o Senhor. E quando ele rompe com o Senhor, ele manda matar este profeta. E esse profeta morre. E entra na história um grande homem chamado Elias.
E Elias chega diante desse rei e fala: rei, sobre a minha palavra ficará 3 anos e meio sem chover, porque meio ano era um período normal da seca, e os outros 3 anos sobre a palavra de Elias. Meu irmão, se chover não estava difícil, agora começou a ficar pior, que a horta agora já não dava mais o fruto. Agora eles não tinham nem o básico, nem sequer o necessário para sobreviver, para manter uma cidade erguida. Agora teve que começar a buscar água em outros povos, teve que começar a comprar água, coisa básica. Eu lembro que um bairro aqui um dia ficou uns 5 dias sem água. Mas tinha uma casa aqui embaixo que ela ainda conseguia tirar água. Uns 5 dias eu subi galão para a casa de cima. Subia com um galão pesado e tomava banho de canequinha. Gente, ficar sem água, sem coisas básicas, é horrível. Quem já ficou sabe, é terrível ficar sem coisas básicas. E aquele povo agora começou a ficar sem coisas básicas, e a seca apertando. E quanto mais difícil vai ficando a situação, mais longe de Deus, porque é impossível, meu irmão, acreditar que vai nascer alguma coisa no chão de pedra. É impossível. Aos olhos humanos, meu irmão, você fala: eu tenho fé. Mentira. Muita gente critica Pedro, porque Pedro, ele duvidou. Mas eu quero ver quem de nós bater no peito e falar: eu tenho fé tamanha de chegar lá no rio e atravessar ele. Porque é difícil. E no momento difícil, meu irmão, as coisas parecem que fica pior. E ali naquele momento, Elias, então, ele sai da presença desse rei. Ele começa a fugir. Ele começa a aparecer no cenário. Ele começa a fazer milagres. Mas vai chegar um determinado momento da vida dele, que o Senhor agora fala com ele de novo. Chega na presença do rei Acabe e fala para ele voltar aos meus caminhos. Fala para ele mudar a sua direção. Mas o coração do Elias já estava duro. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer? Que às vezes nós andamos muito longe. Nosso caminho está aqui. Às vezes nós estamos andando muito longe, e às vezes a gente vê muita dificuldade para voltar. Coisinhas bobas, básicas, nós andamos longe. E essa distância vai migrando a nossa fé. Vai ficando difícil. Você quer ver uma coisa difícil? Uma pessoa que se afastou muito de Deus, ela voltar. Mas não é impossível. Deus move céus e terra se for preciso, porque o propósito é dele. É tudo dele, para ele, por ele. E aquele povo estava distante de Deus. Aquele povo estava numa dificuldade. E eu vejo que 2020 foi um ano muito difícil. E quantas pessoas conhecidas nossas, quantas pessoas que eu e você viu aqui até pouco tempo atrás, quantas pessoas que você ouviu falar: aquela pessoa saiu da igreja, aquela pessoa se afastou de Deus. Porque momentos difíceis vêm. Momentos difíceis, o Senhor estava dizendo: olha, momentos difíceis vão vir. Vai vir momentos difíceis. Momentos parece que você vai estar sozinho. Vai ter momentos que você vai olhar e vai dizer: por que, Deus? Por que eu? Por que está acontecendo essas coisas? E 2020, para mim, eu falo que não. Para mim não foi o pior ano. Para mim foi um dos melhores anos que eu vivi. Mas a gente vê que para muita gente foi terrível. E afastou muita gente da presença de Deus. Afastou muita gente para outros caminhos. E até mesmo, muita gente ficou em casa. Ficou em casa um domingo, uma quarta, um domingo, uma quarta. Na hora que viu, já não consegue voltar mais.
Teve gente que orava todos os dias, deixou de orar uma semana, na outra eu recomeço. Eu comecei a malhar na academia, fui um mês, aí faltei 3 dias, nunca mais voltei. E eu vejo que assim também é a nossa fé, é a nossa caminhada. Às vezes nós afastamos para muito longe, e a caminhada para voltar é mais difícil. E às vezes a gente perdemos, por mais que, não, eu não saí, eu não me afastei, eu estou firme com Deus, mas vai entrando brechas, lacunas, coisas que a gente fazia, não faz mais. Às vezes tem coisas que eu era fervoroso, que hoje eu faço se der. Tem coisas, eu vou ver se dá. O culto é 8 horas, eu vou chegar às 8h10. Tem ensaio, eu vou chegar às 8h30. Está marcado para 8 horas. Reunião na segunda-feira, pastor, vou chegar às 8h30. Porque vai perdendo aquela intensidade. Esses dias eu fiquei admirado com uma pequena coisa. Eu cheguei aqui para arrumar um cabo. O pastor tinha pedido para mim arrumar um cabo. Eu cheguei aqui, eu acho que era num sábado à tarde. O grupo de dança não estava ensaiando dança. Eles estavam com Bíblia na mão. Acho que não foi sábado, não, foi um dia de semana. Estava com a Bíblia na mão. E eu parei para pensar, falei assim, gente, é diferente. Eu pensei que era só dançar, mas ela estava buscando algo mais, buscar aproximar mais. Enquanto o tempo, muita gente tem jogado o tempo fora e ficando cada vez mais longe. Há uma coisa que não é muito diferente em qualquer lugar do mundo. O que Deus faz em nós? Qual que é a transformação de Deus? É a intensidade. E quando você vê que você está perdendo essa intensidade, você não está muito longe daquelas pessoas lá em Israel. Talvez eles afastaram por outro motivo, e nós estamos afastando pelos outros, porque perdemos intensidade. Esses dias eu estava dirigindo, indo para o Rio de Janeiro, e eu falei com meu irmão, meu sonho era chegar num culto que todo mundo tivesse uma intensidade. Ia ser como se fosse um campo magnético, aquilo que atrai a coisa assim, diferente. Ia acontecer todo dia, ia acontecer, gente ia entrar sem andar, ia sair andando, e a gente ia entrar surdo e sair ouvindo, porque tem que estar a intensidade, todo mundo tem que estar nessa intensidade. E aquele povo foi perdendo isso, não muito diferente de nós. Nós vivemos num século de uma facilidade muito grande. Eu gosto de cozinhar. Quando eu chamo qualquer pessoa para ir na minha casa comer lá, eu preparo um prato que dura 5 horas, outro 3 horas. Alguns que já comeram na minha casa sabem, demora 3 horas, e o outro prato demora 6 horas. E aquilo ali vai fazendo devagarzinho, com intensidade. Toda hora você tem que pôr um pouquinho. Eu faço no carvão, eu asso num papel alumínio no carvão. Então demora 6 horas. Toda hora você tem que estar olhando. Precisa de ter intensidade. Mas às vezes as dificuldades, o contexto que nós passamos, talvez tem muita gente que está passando uma sequidão, meu irmão. Tem gente que muitas das vezes tem vergonha de falar. Tem gente que às vezes está do nosso lado, convive com a gente, não consegue sequer orar. Vamos orar aqui, meu irmão. Ei, o que Deus quer de nós? Que nós buscamos a sua face a todo tempo. A pastora falou aqui, buscar-me-eis. A irmã Ingrid completou aqui, buscar-me-eis. Busca-me quando há tempo e fora de tempo. Porque o que vai acontecer com nós? Hoje eu busco, amanhã não. Aquele povo de Israel, veio sobre ele uma seca ainda maior.
As coisas começaram a apertar. Rei Acabe agora já não tinha mais sequer reação. E ele agora, por mais que ele era amigo de Elias, ele põe a cabeça de Elias a prêmio e manda buscar Elias. Durante 2 anos ninguém achava Elias. Um certo dia, Elias chega lá no trono do rei e propõe um grande desafio. E o desafio dele era que reunissem no Monte Carmelo, que separassem os profetas de Baal, e ele ia se preparar para buscar a Deus. E ele faz o desafio que aquele que respondesse com fogo, esse seria por Deus. Às vezes tem muita gente que fala, usa aquele versículo: não tentará o Senhor teu Deus. Não tentar é diferente de tirar prova. O Senhor falou: fazei prova de mim, porque eu sou bom. Às vezes nós precisamos falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, se isso é do Senhor, Deus, que faça isso, Pai, que aconteça isso. Porque às vezes é preciso ver uma pequena nuvem apontar no horizonte. Às vezes nós precisamos olhar, nem que seja a ponta do milagre, para a gente continuarmos acreditando. E agora Elias vai lá, e o rei, que era bom, ele se encheu de alegria, ele se encheu de esperança, porque agora o Senhor estava pronto a ouvi-los novamente. E eles sobem no monte, e ali eles, cada um separa o seu holocausto. E o tema dessa mensagem seria: recebendo de Deus uma resposta em tempos difíceis. Quem talvez nessa noite precisa, não precisa responder, quem nessa noite precisa de uma resposta de Deus? Quem talvez de nós aqui hoje não esteja cansado de remar e não sair do lugar? Quem de nós talvez tem muitos anos pedindo para que aconteça algo e cada dia está pior? Então hoje, nessa noite, nós vamos buscar de Deus uma resposta, mesmo que em tempos difíceis. Mesmo que em tempos difíceis, hoje nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-me pelo menos a ponta do meu milagre, para que eu volte a acreditar. E ali eles subiram. Só que você sabe quando as coisas estão difíceis, mas você sempre lembra dos momentos bons. Quem aqui se lembra de uma viagem que fez? Quem aqui se lembra de um filho que nasceu? Quem se lembra do dia do casamento? Quem aqui nunca parou e ficou assim: quando eu era jovem? Às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, quando eu cheguei na igreja. Aí tem gente que fala: como eu era no primeiro amor. Nada era impossível. Mas tem tempos difíceis. E aquele povo de Israel, eles apegaram a isso, quando Deus era bom para nós. E eles subiram ao monte. Mas olha só para vocês verem, mesmo ali no monte, esperançoso que Deus respondesse, o profeta Elias tem que dizer para eles: até quando vós cocheais em 2 pensamentos? O que o profeta Elias estava querendo dizer? Tira do seu coração a dúvida. Sabe o que impede a nossa bênção de chegar? Sabe o que nos impede de receber aquilo que Deus preparou para nós? A dúvida, o medo. Às vezes eu já fracassei uma vez, aí o medo tira toda a esperança. Agora eles estavam lá no monte, com essa incerteza: quem é o Deus que vai responder com fogo? Eu quero ler rapidamente para vocês o que foi feito ali. E disse assim, tá, deixa eu só pegar aqui do contexto que estava aqui.
Tá. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E aquele que te há de responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então eles estavam esperançosos. E disse o profeta Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai-o primeiro, porque vós sois muito, e invocai o nome do seu Deus, mas não metais fogo no sacrifício. No entanto, o sacrifício que lhes dera, prepara-no, invoca o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. E eles invocaram ali, fizeram ali o seu altar. E sucedeu que ao meio-dia Elias já zombaram deles: clama mais alto, clama em voz alta, porque ele é Deus. Ele pode esteja falando, ou ele esteja até mesmo fazendo outra coisa, viagem, ou esteja dormindo e necessite que eu acorde. Então já tinha se passado um tempo, eles estavam ali clamando a Baal. E bem a gente sabemos que passou-se o tempo. Agora Elias, ele fala: olha, agora deu o tempo de vocês, agora é minha vez. E Elias então ele pega ali o seu novilho que ele separou, ele esquarteja aquele novilho. Agora ele vai começar a receber toda uma instrução de Deus para que um milagre aconteça. Você quer que o milagre de Deus aconteça na sua vida? Siga os preceitos que Deus te deu. Não perca aquilo que Deus te deu por orientação. Quer receber o milagre de Deus? Não larga mão dos seus conceitos, daquilo que você acredita. A instrução de Deus para nós, não esqueçam delas, siga-as. Agora Elias recebe uma instrução de Deus, e Elias corta aquele novilho, deixa preparado ali. Elias percorre ali aquele local, e Elias agora ele levanta um altar com 12 pedras. Ele coloca 12 pedras amontoadas. Sabe o que eu vejo com isso, meu irmão? As 12 pedras que Elias pega, cada uma com o nome de uma tribo, e ele coloca ali. E quando ele coloca ali diante daquele povo, ele está mostrando para aquelas pessoas que não é um reino separado, que Deus não age naquilo que é divisório. Ele estava mostrando: olha, Deus tem uma aliança, e essa aliança está sobre as 12 tribos. Nós temos que restaurar, meu amado, a nossa aliança com Deus. Às vezes a nossa aliança é quebrada por coisas pequenas, e ali ele coloca aquelas 12 pedras, marcando a aliança que Deus fez com Jacó: e farei contigo uma aliança. Jacó ele quebra essa aliança entre os seus 12 filhos, e fala com os seus filhos: olhem, vocês, nessas 12 tribos está a marca de Deus. Mas se a gente olhar, ali tinha 11 tribos e meia, né? Naquele monte tinha 11 tribos e meias. O que Elias ensina para eles? Abrace também os teus irmãos. Não importa, às vezes nós temos divisões, coisas bobas, por causa de ministério, porque a pessoa vai na igreja e eu vou, não vou conversar com ela. Nós somos filhos de um mesmo pai. O que nós devemos ter é certas prudências, mas nós somos filhos do mesmo pai. Somos chamados em amor para amá-los e não subjugar ninguém. E Elias marca ali o termo da aliança com Deus. Vamos reativar a nossa aliança, vamos restaurar a nossa aliança. Vamos falar: Senhor Deus, lembra-te de mim. Lembra que o Senhor fez uma aliança comigo, e eu fiz uma aliança contigo. E quando ele faz aquilo, o altar fica pronto. Ele está falando: Senhor, estamos prontos
para que o Senhor faça a presença. O altar de Deus é lugar da presença. O altar de Deus simboliza a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor naquele local, ela tinha que estar num contexto totalmente separado. Elias mostrou-lhe que é possível se dobrar-se diante daquele altar, mesmo em um lugar totalmente diferente do templo que havia. Agora Elias mostra que o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir a todo tempo. Uns ficavam se perguntando: mas será que eu tenho que ir lá em Jerusalém, no templo de nosso pai Salomão, adorar? Elias agora fala: olha, vocês podem adorar o Senhor aonde vocês estiverem, basta estar diante da presença dEle. Quando eu tenho minha aliança restaurada, a presença de Deus, as coisas começam a fluir. As pessoas começaram a acreditar: esse homem parece doido, mas alguma coisa diferente ele está fazendo. Agora ele coloca a lenha, o novilho, e quando ele está prestes a fazer uma das maiores loucuras, ele chama algum daquelas pessoas que estavam ali e manda cavar em torno daquele holocausto. Você sabe o que eu vejo com isso, meus amados? Nós devemos nos mantermos separados, porque a presença de Deus, ela vai nos fazer ter prudência. Lá não era um lugar que também tinha um altar de Baal? Devemos ser separados do mundo. O Senhor nos chama: olha, viva no mundo, mas não vos conformeis com ele. Agora Elias, ele faz um cerco em torno. Você sabe o que eu vejo com isso? Limites. Porque quando Deus nos encher, Ele vai encher até o nosso limite. Lembra quando Ele falou com a viúva, através do profeta: vai e traga vasilhas. Até quando tinha vasilhas, Deus derramou o óleo. Que o Senhor nos encha até o nosso limite. Que os nossos limites sejam largos, para que enche mais de Deus. E num tempo de dificuldade, num tempo de escassez, já estava queimando o novilho, já estava queimando a comida. Ele manda buscar água. E as pessoas agora começaram: ele é doido, jogar água fora. Mostra o quanto nós confiamos em Deus. Para que haja milagre, tem que ter confiança no Senhor, tem que ter esperança, tem que ter fé. E a fé não é o firme fundamento das coisas que não se vê. E ele começa a jogar água sobre aquele holocausto. Mas tem um texto que nos diz que nós somos aqueles que foram lavados da palavra, somos remidos no sangue. Mas quando ele joga aquela água estava lavando, estava tirando tudo que não prestava. E assim somos nós, lavados no sangue, lavados pela palavra, transformados pelas águas vivas que correm do trono de Deus. E então, feito tudo isso, ele começa a orar ao Senhor. Só ele, orando a Deus: Senhor, transforma esse povo, transforma o pensamento desse povo. Deus, momento algum ele pediu para descer esse fogo dos céus, porque ele sabia que Deus ia derramar fogo, porque senão ele não tinha feito o desafio. Talvez a oração dele era: Senhor, faça com que essas pessoas acreditem, faça com que essas pessoas voltem àquela intensidade, faça com que essas pessoas voltem a orar ao Senhor,
a buscar a tua presença. Faça com que essas pessoas, Senhor, abra seus olhos espirituais para que eles vejam, Senhor, a unção, a graça, a misericórdia do Senhor. E durante aquela oração, vem um fogo do céu e queima aquele holocausto. Este fogo, meu irmão, era simplesmente a confirmação da palavra dele. E ele responde com fogo. Está selado este pacto, está selado novamente essa palavra. Agora, mediante essa palavra, mediante a palavra de Elias, o rei Acabe toma a frente e fala: certamente só há um Deus em Israel. Às vezes nós precisamos saber que só há um Deus em nossas vidas. Às vezes nós dizemos: eu sou do Senhor. Às vezes eu sou de Deus. Que Deus? Será que esse Deus ainda lembra de nós? Não lembrar de lembrança, porque Ele lembra. Ele fala: eu lembro de ti, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Mas será que Ele conta conosco ainda? Será que a nossa aliança com o Senhor é suficientemente de eu chegar e falar: eu posso contar contigo, Deus? E Deus virar para mim: eu posso contar contigo, meu filho? Será que às vezes nós tem dado lugar para que Ele encha todos os complexos da nossa vida, sabendo que a nossa vida é espírito, alma, corpo, e dentro da psicologia disso tudo, a gente somos divididos em um monte de gavetas, um monte de compartimentos. Será que Deus tem acesso a todos os nossos compartimentos da nossa vida? Porque eu já vi muita gente falar: olha, Senhor, até aqui é do Senhor. Não, esse pedacinho aqui é igual uma vez, muito tempo eu falei aqui, alguns irmãos riu, que tem muito crente Wesley Safadão, 99% anjo, mas aquele 1% é terrível. Muitas das vezes, o irmão que viajou comigo, ele falou: Vitor, eu achava que você era muito mais doido do que você é. Achou que eu era brincalhão? Não. Achou que eu escutava outras músicas? Não. Achou que nós ia passear, curtir? Não. Aí ele virou: tem jeito não. Você parece doido, age como doido, mas você não é tão doido não, Vitor. Meu irmão, a gente tem que saber aonde que pisa. A gente tem que saber o que pode e o que não pode. Não é um pequeno compartimento, Senhor, olha, até aqui, não. Até quando nós com chiais em dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar na dúvida? Há um texto que fala que nós somos filhos do rei, mas por que nós não sentamos juntamente com ele? Se nós somos filhos do rei, por que nós não gozamos dessa majestade que temos? Somos chamados de príncipes, somos chamados de embaixadores. Por que nós não gozamos disso tudo? Por que nós não aproveitamos disso? Por que essas coisas nós não saímos por aí dizendo: eu sou príncipe? Porque às vezes nós quebramos alianças, andamos errados, dividimos o reino. Senhor, olha, eu e o Senhor manda no norte e eu mando no sul. Tem muito reino dividido, irmão. Tem muita gente precisando ser lavado pela palavra. Quando Elias ele mostra: olha, são 400 profetas, só eu fiquei por profeta do Senhor. Aquelas pessoas estavam acostumadas com bajuladores, mas profeta de Deus, irmão, não vai bajular você não. Profeta de Deus vai chegar e vai falar com você: olha, muda, porque o que Deus está vendo não é bom. Voltamos ao caminho dele. Vamos voltar para que Ele derrame sobre nós esta água que nos lava, que nos purifica, que nos torna mais alvo que a neve.
Vamos voltar para Ele e vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho e vamos dizer: Senhor, preciso do selo, preciso sair daqui, Senhor, ó Deus, ó Pai, nessa noite, com a certeza que o Senhor é comigo. Um certo dia Moisés subiu no monte, e lá no monte ele falou: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Não me faça sair da tua presença se o Senhor não for comigo, Deus. Porque ele sabia que ele poderia lutar aqui, mas que no reino dos céus ele ia perder. Por isso que eu disse, tem coisas que a gente vai conquistar aqui, mas tem coisas que a gente vai conquistar no reino dos céus. O selo de Deus, meu irmão, a aprovação de Deus, não é eu chegar para você e falar: você é escolhido. Pode ser que nem seja, mas a confirmação dos céus é quando você determinar: a bênção está chegando na minha casa, e a bênção está lá na porta. Eu lembro uma vez que eu não tinha serviço durante um tempo, e eu saí de casa e falei com minha esposa: hoje eu vou trabalhar. Nunca trabalhei tanto como naquele dia. Provisão de Deus, irmão. Quando nós temos o selo de Deus. Elias um dia era um homem que tinha aprovação de Deus. Ele chegou e falou: olha, se há homem de Deus nessa terra, que caia fogo dos céus e consuma todos esses. E assim fora feito. Então que nessa noite nós viemos nos render ao Senhor, que nessa noite nós viemos fazer uma aliança com Ele, que nessa noite nós viemos falar com o Senhor que encha nossas vidas, que nós viemos ser lavados e confirmado em nós a presença dEle. Por isso eu convido você a ficar de pé. Não sei qual é o ponto da sua vida que você chegou, não sei qual é os caminhos difíceis que você passou. Talvez para chegar aqui nessa noite não foi fácil. Talvez os seus dias não tenham sido bons. Mas eu quero te dizer uma coisa: importa que Deus é conosco. Com Jesus no barco, vai dar tudo certo. Quando eu confiar nele, quando eu descansar nele, tudo é possível. Quando eu buscar a sua face, quando eu buscar Ele com todo o meu coração, Ele ouvirá dos céus e dirá: este é meu filho amado. 2 Crônicas capítulo 7, ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, jejuar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e farei com este povo uma nova aliança, uma aliança inquebrável, uma aliança que não se pode mudar. E eu vejo quando Elias ele é aprovado, quando aquele sacrifício ele é direcionado a Deus, e Deus olha e fala assim: agora vou revelar a minha glória sobre Israel. Ele olha, manda Geazi: olha lá, Geazi. Não, olha lá, meu filho. Eliseu, o que tu vê, Eliseu? Eliseu vem correndo: Senhor, Senhor, mestre, mestre, eu vejo vento de grande chuva. Que você saia daqui com essa esperança, que tenha grandes chuvas do Senhor chegando na sua tenda. Que essa chuva do Senhor, ela caia sobre você e te lave, que te purifica, que te dê novo ânimo, que faça crescer novamente a alva, e você tenha alimento suficiente no teu reino. Fecha os teus olhos. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor, Deus. Tu és poderoso, Deus. Tu és tremendo, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, ó Deus,
que as adversidades vêm, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que os dias maus, ó Pai, estão à porta, Senhor, ó Deus. Mas, Senhor, ó Deus, às vezes nós erramos por tão pouco. Nós falhamos, ó Deus, ó Pai, por tão pouco e quebramos, Senhor, ó Deus, ó Pai, a nossa aliança. Rompemos com o Senhor, ó Deus. Aquele povo estava rompido com o Senhor, ó Deus. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor não deixou de amá-los. O Senhor não deixou, Deus, ó Pai, sequer se preocupar com eles, porque quando se levantava um profeta, o Senhor estava mostrando: eu ainda amo cada um de vós, eu ainda tenho preocupação com cada um de vós, ainda há um tempo para que vós se arrependam, restaurando o altar de Deus, trazendo de volta a presença de Deus. Ei, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o Pai em secreto. Intimidade. Faça ousadias diante de Deus. Comece a ousar diante de Deus. Comece a furar poços onde que não há intensidade de água. Comece a pedir ao Senhor coisas que sejam impossíveis. Prove a sua fé. Elias cavou um buraco e jogou água. E mesmo assim o fogo desceu e lambeu tudo. Busque essa aprovação de Deus. Senhor, o que eu preciso para ser provado do Senhor? O que eu preciso, Senhor, ó Deus, ó Pai, para alcançar, Senhor, ó Deus, ó Pai, a minha vitória, Senhor? O que eu preciso, Senhor, ó Deus, ó Pai, para que venha essa chuva de Deus sobre essa minha vida? Deus, nos dê direção, Pai. Mostra-nos, ó Deus. Mostra-nos, ó Deus, o tamanho da mão de um homem. Este é o sinal. A sua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. E este é o sinal. A chuva vai descer, a chover, a chover. Abra as comportas do céu, a chover, a chover. Abra as comportas do céu. O tamanho da mão de um homem. Este é o sinal. A sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Este é o sinal. A sua chuva vai descer. A chover, a chover. Coisas vinha como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus vinha. Então clame, então chante, então chame por ele. Vai chover, vai chover. Comporta do céu, vai chover, vai chover.
você. Aqui nós temos um grande espaço aqui. Eu queria que você viesse aqui à frente e ficasse um pouco distante do seu irmão. Eu gostaria de convidar vocês a estar aqui à frente. Eu quero pedir à pastora que ministre sobre as suas vidas a transformação de Deus. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e fique aqui à frente. Vem receber uma oração de Deus. Vem orar com a gente, vamos. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então clame por Ele. Vai chover, abra as comportas do céu. Vai chover, abra as comportas do céu. amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos, gente. Isso aqui não é um apelo para aceitar Jesus. Isso aqui não é um apelo para reconciliar com Jesus. Eu só quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero estar orando por você. Pode ser? Vamos sair dos seus lugares. Quero convidar os irmãos. Fica com vergonha não. Amém? Se os irmãos não quiserem, fique à vontade. Amém? Eu gostaria que você que está aqui colocasse a mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Meu Deus, nós somos, ó Pai, um povo escolhido. Nós somos uma geração eleita. Nós somos uma geração que está marcada para alcançar o reino de Deus. Às vezes nós erramos, tropeçamos. Às vezes nós metemos a mão pelos pés, os pés pelas mãos. Nós somos seres humanos condicionados ao erro. Davi foi o homem que mais errou, mas o Senhor fala que amava Davi. Davi, ele errava todo o tempo. Davi cometeu um dos maiores crimes que Deus proíbe: o homicídio, o adultério. E Deus nos chama de filho amado. Sabe o que Deus diz para nós hoje? Que nós somos criação dele, geração santa, eleita por ele. Então nós somos esses filhos dele. Eu quero que você ore nessa noite pedindo: Deus, renova comigo essa aliança. Eu quero que você saia daqui determinado a fazer prova disso. Feche os seus olhos mais uma vez. Aleluia, Deus. Meu Deus, quando eu vejo, Senhor Deus, ó Pai, algumas pessoas que dão um passo, Senhor Deus, meu Deus, meu Pai, meu coração se alegra, Deus, porque às vezes, ó Deus, ó Pai, tudo que nós precisamos fazer, ó Pai, é dar um passo diante de Ti. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, nós somos os Teus filhos nessa noite, Pai, clamando, Senhor Deus, ó Pai, para que haja sobre nós, ó Pai, a previsão de Deus, a provisão de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Deus. Meu Deus, ó Pai, é que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, que mostre, Senhor, ó Deus, ó Pai, uma luz no fundo do túnel, Deus. Meu Deus, o que vai acontecer, ó Pai, se eu vou firmar, se eu vou amanhã, Deus, ó Pai, desistir de tudo de novo, Pai, eu não sei, mas hoje, Senhor, ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Vê o que há de bom em nós, ó Deus, ó Pai, e transforma isso, Senhor, ó Deus, ó Pai, em um grande milagre nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, ó Pai, por misericórdia de nós, ó Pai, ainda nós não sermos consumidos.
mas que nós recebemos do Senhor, ó Pai, toda a provisão. Faça chover em nossa terra, Pai, que nós não viemos ser aquela terra seca, mirrada, mas que nós viemos dar frutos, ó Pai, e o nosso fruto seja bom diante do Senhor, e Ele permaneça. Meu Deus, cada um que veio aqui, Senhor, cada um que dá um passo a mais, Senhor Deus, toma isso, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, como uma proposta, Senhor Deus, ó Pai, para que nós possamos melhorar a cada dia, e que no final de tudo, Senhor Deus, nós possamos dizer: Senhor, renova em nós a aliança que nós temos contigo, que a nossa aliança com o Senhor, ó Deus, seja uma aliança restaurada no Ti, Senhor. Por isso, Deus, cada um, ó Pai, cada um, Senhor Deus, sejam frutificamente, Pai, ricos, que sejam, Senhor Deus, ó Pai, abundantemente, ó Deus, saciados nos seus anseios, saciados, ó Deus, ó Pai, nos seus anseios, em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Pode voltar ao seu lugar, louve o Senhor com suas palmas, aleluia.